hoje no Nutriconsciência nós recebemos Ana Carla Nese, que é psicóloga, psicanalista, escritora e terapeuta Ayurveda. A sua trajetória se transformou após o diagnóstico de uma doença autoimune rara, o que a levou a se aprofundar na saúde integrativa, espiritualidade e consciência em sua atuação. Hoje, ela dedica o seu trabalho a guiar mulheres em processos de reconexão, buscando a raiz da saúde e transformando a doença em um caminho de cura. Seja muito bem-vinda, Ana Carla. Gratidão. Gratidão pelo convite. Você sabe como eu sou agradecida por você na minha vida. Porque principalmente, né, o meu caminho com essa questão da autoimune se cruzou com o seu, né? E foi muito incrível para mim. Então, lá em 2017, né? Vamos falar sobre isso. Sim. Eu que agradeço, na verdade, assim, muitas vezes a gente tá no consultório e imagino você atende também, né? E às vezes a gente vem com aquele conceito da própria universidade, enfim, dos livros. Poxa, eu tô ali para ajudar alguém, eu vou entregar o que eu conheço. E, na verdade, no atender, a gente vai descobrindo que nós somos alimentados e nós aprendemos muito com quem chega ali, que de repente está precisando de uma ajuda, mas na verdade, muitas vezes somos nós que somos ajudados, né? Sim. E quando eu comecei a lhe atender, foi muito legal porque eu via, sabe, eu vi uma força tão grande e uma vontade de mudar, de melhorar, a dificuldade que eu via de algumas coisas às vezes simples ali, né, que outras pessoas passa despercebido na vida de outras pessoas, mas eu via que você tinha uma garra tão grande que, poxa, isso me dava tanto força para mim, quanto para eu repassar para as outras pessoas, dá para fazer, isso você consegue, entendeu? Então, eu que agradeço por esse encontro, né? Sim. Ou reencontro. Exato. Reencontro, acho que sim. E vamos lá, me conta. Então, você foi diagnosticada, já se fechou o diagnóstico da doença autoimune ou ainda não se fechou? Na verdade, assim, Paula, o que hoje nós temos? Não se fechou, eu entendo, porque eu não fui buscar mais o diagnóstico, o nome. Tá. Né, a palavra. Então, voltando um pouco ali em 2017, né, por exemplo, a angústia inicial de um processo de quem recebe ali os marcadores, né, da doença autoimune, é muito grande por esse diagnóstico, né? A gente sabe o quanto ter um nome e saber o que é aquilo nos dá nortes, né? Mas o que aconteceu, assim, né, se a gente pensar em 2017, é que quando eu encontro com esses marcadores, porque ali em 2017 foram os marcadores, mas existiu um percurso anterior, né, muito maior que hoje, na verdade, depois de todo o processo, eu entendo, né, que eu já estava adoecendo. Uhum. E que a medicina convencional não consegue alcançar mesmo, né, não consegue enxergar aquilo. Então, muitas vezes a gente fala, isso é uma coisa que eu escuto muito em consultório e que eu vivenciei, que é ter vários sintomas difusos. Dores de cabeça, enxaquecas, todos os dias eu tinha dor de cabeça que eu tomava remédio todos os dias, analgésico, e era normal. Né? Isso antes de vir o diagnóstico de fato. Antes de vir. Os marcadores ali, né? Que foram em 2017. Sim. Então, antes disso, quando eu olho para a minha história, que eu vejo atrás, esse é o percurso que muitas vezes eu encontro muitas amigas, muitas mulheres, muitas pacientes que estão assim. Estão adoecidas, né? Ou já estão adoecidas. Ou já estão adoecidas e que não encontram uma resposta ou um diagnóstico fechado. Sim. Mas que estão extremamente inflamadas. Sim, sim. E caminhando para isso. Uhum. Então, o meu trabalho, se a gente pensar hoje, eu foco muito nessa questão das pessoas que já têm um diagnóstico, mas também antes. Na prevenção, né? Na prevenção, né? Porque o corpo ele vai dando esses sinais e de repente se a gente consegue olhar para esses sinais, tem como frear, né? Tem como fazer algo. Exatamente. Antes. Exatamente, que é isso que quando eu cheguei, né, na questão desses marcadores,
a minha angústia, porque a angústia é essa. É tipo assim, como assim? Que aconteceu da noite para o dia? É, E a gente sabe que não que é da não noite para o é. dia, né? Uhum. Então, é o que a gente sente, né? Peraí, gente, eu era, tipo, ativa, fazia as coisas tudo certo e, né? Entendendo que minha saúde era aquilo ali, funcionava bem e E o que foi que aconteceu da noite para o dia que mudou? isso. Da noite para o dia, eu comecei a sentir uma dor muito forte no joelho, que eu comecei, que me paralisou, na verdade, foi a primeira, assim, né? Que eu acho que se não tivesse paralisado, seguiria como as outras, né? Que quando eu olho para trás, assim, que eu normalizava tomar remédio todos os dias para dor de cabeça, ou para uma enxaqueca que eu tinha sempre, ou para insônia que eu tinha sempre, ou para intestino preso que eu tinha sempre. Então Uhum. veja, olha os todos os sintomas ali que permeiam a nossa rotina. E que muitas vezes eles não estão, a gente não consegue fazer o link, as pessoas não conseguem fazer o link. O que é que tem a ver enxaqueca com o intestino, né? Exatamente. Com ansiedade, com insônia, o que é que isso tem a ver? Exatamente. E que a minha crítica, e vamos colocar um parêntese aí, para a medicina convencional, é nesse sentido, de não conseguir, às vezes, um, um gastro não consegue enxergar ali a questão da ligação com essa ansiedade. Ou um psiquiatra não questiona sobre a questão do intestino, né? E a gente sabe dessa coisa agora do intestino, do eixo intestino-cérebro, quanto Uhum. isso nos conecta de um modo geral, questão do metabolismo. Sim. Ligar Então, os pontos, né? ligar os pontos, né? E isso a gente, eu agora, né, falando exatamente da minha experiência, foi assim. Eu ia para o médico, não, mas tá tudo normal, toma só esse remédio e vamos lá. Né? Ah, não, sem dor de cabeça, toma esse analgésico. Ah, então, para mim, eu estava me cuidando, Uhum. né? E por isso que eu falo tanto, Paulinha, assim, da gente ter essa autonomia de autoconhecimento mesmo, pra gente Sim. tomar as rédeas, né? E pensar assim, que eu acho que foi quando eu cheguei para você, que já É. foram, né? Já tinha sido 6 meses depois do diagnóstico e que eu já tinha mudado Muita muita coisa. coisa, É. Você já tinha né? retirado açúcar, né? Exatamente. Glúten. O Acho que tava início, tudo. que foi em 2017, a medicina me disse: você tem marcadores, mas a medicina não pode fazer nada, porque não tem ainda a doença. E aí foi onde foi a minha primeira, eu digo assim, uma revolta que veio. Algo que falei, como assim? Não tem o que fazer, né? E aí? Aí a medicina, esperar chegar o diagnóstico. E, e aí eu fiquei nessa de esperar chegar o diagnóstico, mas eu lia, eu comecei a estudar, comecei a ver e vi que todo o tratamento para uma autoimune, e ainda hoje, infelizmente, é corticoides, imunossupressores, né? Que tem efeitos colaterais muito devastadores, né? Uhum. E aí foi o que, assim, fiquei esperando, porque naquele início era muito, né? Ali, muito assustador para mim tudo. Tudo muito novo. E com 6 meses veio realmente né, assim, o pior que foi, você vai perder todos os movimentos do seu corpo se você não começar a tomar os remédios. Então, foi bem nesse, né, 6 meses depois, foi pouco tempo. Depois dessa primeira dor ali no joelho, visão difusa, algumas coisas assim, alguns sintomas esquisitos. Sim. Você falou alguma coisa também da academia, que foi levantar um peso, né? Exatamente. Porque aí, esse momento foi o momento da noite para o dia. Porque aí eu já vinha de 6 meses com essa certa tensão de que eu tinha marcadores para uma doença, porque eles falavam assim, para uma doença autoimune, né? E eu estava na academia, normal, quando eu senti que meu corpo não respondia. Eu estava com peso de braço, assim, e eu senti que meu braço não tinha força. E aí me levantei, deixei, né, a coisa de lado, tudo, e falei, não, deixa eu ver o que é que eu tô sentindo. Fui ao banheiro e as pernas sem me obedecer. Assim, foi muito rápido isso, sabe, Paulinha? Eu Você tinha acho quantos que anos? 36. Uhum. 36.
E assim, jovem, fazia atividade física, cuidava da minha saúde mental, há 10 anos fazia análise, eu sou psicóloga, psicanalista, então, na minha cabeça era assim, nossa, mas eu me cuido muito, né? Uhum. E só que o que a gente não percebe, Paulinha, é que a gente tá vivendo muito para fora. Hoje em dia, né, é muito nítido o quanto a gente tá pro outro, para fora, para rotina acelerada, né? Para os horários, né? A agenda, e Uhum. a gente não se coloca na nossa agenda. Sim. E o que foi que mudou? Que é que essa história, né, mudou no seu olhar, na sua perspectiva de vida? Gerou, no momento, trouxe revolta ou foi interessante para ressignificar mesmo algumas coisas que não estavam sendo vistas? Como é que você estava naquela época? Isso. Naquela época, eu percebo, né, depois de todo esse processo, que eu estava realmente para fora, vivendo para as obrigações, né? E eh, em 2018, quando de fato eu recebi do médico que eu chego nesse estado de fraqueza muscular, imediatamente ele me pede uns exames que foram feitos ali nos primeiros dias já disso, acho que no terceiro dia. E no terceiro dia, Paulinho, eu já estava sem abrir gavetas, sem conseguir colocar roupa íntima, sem conseguir me mexer na cama. Então era assim, foi desesperador. É a mesma coisa de você olhar e, poxa, perdi o chão. E aí, quando eu chego no médico e que ele fala: olha, você vai ter que começar a tomar os remédios, senão você vai perder todos os movimentos do seu corpo. Você corre esse risco. Além de lesão cardíaca, E aí ele trouxe um quadro de sintomatologia que poderia ser causado por causa do CPK alto, que era, Uhum. no caso, o meu maior sintoma na época, né? Que deu E bem alto mesmo, né? muito alto. Que é né? Era para o marcador normal de quem faz ali a atividade física é 100, cento e pouquinho, o meu deu 3.000, quase 3.000. Uhum. Foi muito alto. A Foi musculatura estava bem bem, lesionada, né? Assim, bem exatamente. sofrendo muito. Sofrendo muito. E é isso. Esse movimento aqui, eu não conseguia fazer. Eu cheguei no médico realmente muito. E aí o susto, né? Diante dessa fala. Ou você toma todos os remédios e veja todos os remédios que eu havia pesquisado e que sabia todos os efeitos colaterais deles. Ou você perde todos os movimentos do seu corpo e tal, tal. E aí eu questionei, mas como é que é isso? Isso é para a vida toda? Né? É uma doença autoimune. A gente vai investigar ainda o diagnóstico, vai fechar, mas é uma doença que você vai ter que tomar remédio para a vida toda. E aí me veio uma coisa muito forte, Paulinha, nesse momento, nesse primeiro momento, que foi assim. Hoje eu entendo que foi uma intuição e que ela, né, abriu ali para mim um canal muito incrível, né, que a gente pode falar um pouco mais, mas assim, imediatamente eu perguntei, mas para que eu preciso tomar? O que é que esse remédio faz? Esses remédios vão fazer? E aí ele me fala, eles vão desinflamar o seu organismo. E aí, quando veio essa palavra, veja bem, eu sem ter conhecimento prévio nenhum sobre o que era desinflamar. Na minha cabeça, desinflamar era tomar remédio e desinflama alguma coisa. Mas me veio uma voz, hoje eu entendo que essa intuição é muito a questão da espiritualidade, né, meu mentor espiritual que sempre está comigo. Eu já tenho essa, né, essa forte conexão, que a voz dizia assim, você vai parar de comer tudo que tem glúten, açúcar e leite. Paulinha, para uma pessoa que não sabia nada sobre alimentação, que comia, você viu o meu estado. Quando eu Ah, cheguei lá, eu já tinha mudado tudo, mas tudo que eu disse para você, né, minha alimentação era péssima. é a base de Né? açúcar, né? A base de açúcar e carboidratos, Uhum. industrializados, processados, né? Então, assim, era péssima, péssima mesmo, Uhum. né? E hoje eu vejo o quanto a alimentação foi importante
no meu processo. Para desencadear a doença. Para desencadear a doença. Uhum. Porque é isso, a saúde mental, eu tinha aquele manejo ali do estresse, eu tinha um autoconhecimento, um processo que a gente sabe que é eterno, não tem, Sim. né? Aqui em outras vidas. Mas eu tinha, né? Eu trabalho com saúde mental, então. Sim. E a atividade física, que eu Uhum. dizia, não, eu me garanto, eu garanto minha saúde a partir daí. E quais, na sua percepção, quais foram os gatilhos, os maiores gatilhos para manifestar a doença? Porque muito se pensa que para manifestar uma doença, a doença se manifesta por herança genética. Ah, não, minha mãe tinha, meu pai tinha, não, mas meu pai tem câncer, minha mãe tem enxaqueca crônica, eu tenho enxaqueca, né? Tem, lógico, tem pessoas, tem essa participação sim, genética, né? Mas no seu caso, quais foram os maiores gatilhos? Porque aí a gente tá falando de epigenética. Exato. Algo. E aí o que eu sempre falo é assim, a gente tem que olhar o todo. Sempre. São muitos fatores. Então não adianta a gente pensar, nossa, foi minha genética. Só. Uhum. Foi. Não. Eu estava vivendo na época um nível de estresse muito alto. Eu tinha retornado para Natal há pouco tempo. Eu estava tentando engravidar novamente a partir de um aborto que eu tive já há anos anteriores, que teve relação com a autoimune, que eu não sabia, né? Uhum. Então, eu estava num processo ali emocional, de uma carga muito alta. O meu intestino sempre demonstrou, né, estar frágil diante do que eu fazia, né? E que isso é um ponto muito importante, Paulinho, porque às vezes eu sou mal interpretada quando eu falo assim, gente, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos, né? O que a gente fez ou o que... E não é culpa, não é se culpar, né? Em nenhum momento eu acho que eu me culpei. Mas quando eu parei e me conectei com tudo isso, eu disse, caramba, eu fiz isso, esse processo acontecer. Eu não parei, eu não desacelerava. Não tinha consciência, Não né? tinha consciência, exatamente. Uhum. Então, não é culpa. É muito esse processo de olhar para o todo e ver, esse ponto aqui, olha, esse ponto, caramba. Meu emocional na época, a gente sempre fala o emocional como gatilho porque é muito forte, né? Uhum. Aí as pessoas acreditam muito que é puramente emocional. Sim. E não é. Eu acho que o pessoal da psicologia, quando eu fiz psicologia, era muito isso, né? O que é que aconteceu antes, né? Mas quando você vai vendo, ampliando realmente, o conhecimento, você vai vendo que são fatores que vão se ligando. Porque se tivesse passando por um momento de estresse, mas se a alimentação tivesse adequada, tivesse conseguindo dormir bem, né? Tivesse se suplementando de repente, enfim, você consegue manejar esse estresse de uma forma diferente. Exato. Mas quando são vários fatores ali associados, né? Fica mais difícil e a doença, ela, pum, se instala. Exatamente. E eu vejo isso, eu vejo que no meu caso ali, eram vários fatores que, de fato, você vai tendo clareza, né? Você olha, caramba, o emocional, o intestino, minha fisiologia. Aí investiguei questão genética, assim, não cheguei em nenhum lugar, mas a gente sabe que existem os polimorfismos genéticos, né? Para essa questão da vitamina D, por exemplo, para quem tem autoimune. Exato. Né? Então, minha vitamina D sempre foi baixa, assim, né? Quando eu olho para trás. Né? Não era uma coisa que se investigava hoje, é muito mais, né? Sim. Apesar da medicina ainda convencional não investigar. Mas... Pois é. Em falar em vitamina D, eu lembro que você passou por um questionamento em um determinado profissional que você perguntou sobre os níveis de vitamina D, que queria começar a suplementar. E aí eu lembro demais dessa frase, né? Vai ser a mesma coisa que você vai estar tirando numa guerra com a baladeira. Essa frase eu nunca esqueci. E hoje eu sei que você faz o protocolo Coimbra, que são com altas doses de vitamina D. Como que foi isso para você? Como que é? Teve mudança na sua vida? Hoje você toma medicamento, não toma medicamento? Me conte aí. Tá, vamos lá. Podemos entrar já no protocolo Coimbra. Apesar de eu querer falar mais sobre a questão da alimentação, viu, Paulinha? Porque eu acho que é
fundamental. Sim, sim. Foi no meu processo inicial, foi assim. Hoje, não, o que que acontece? Na época, me vinha uma eu chamo revolta, mas a palavra não é essa. A palavra é uma certa frustração mesmo com a medicina convencional, com tudo que era me ofertado no sentido de tratamentos. Eu sei que no momento de angústia a gente precisa, e o meu médico do protocolo Coimbra, doutor André, que fez o prefácio do meu livro, ele fala muito assim: Ana, o seu médico de Natal, que eu, inclusive preciso ir até ele, lhe salvou, porque ele entrou uma medicação na hora certa, né? Eu tive uma trombose no braço direito, depois do também, já tomando a medicação, e ele também foi muito rápido. Então, de fato, assim, eu não posso deixar de reconhecer o poder da medicação alopática no momento certo, Com certeza. É né? sobre integrar, né? Esses dois Exatamente, olhares. exatamente. E assim, a minha frustração era muito assim, Paulinha. Como é que eu abro uma bula de um corticoide imunossupressor e eu vejo tudo que tem ali e eu não posso questionar os efeitos colaterais disso? Então, na minha cabeça era assim: não é possível que não tenha outro caminho. Não é possível. Então, eu acho que foi isso que me. Você se depara com a morte, né? E aí a morte, para algumas pessoas, ela paralisa e para outras pessoas, ela mobiliza. E quando a gente tá na vida, ela precisa mobilizar. A angústia, ela vem para isso. Freud fala isso, né? A angústia, ela vem para mobilizar. A falta vem para a gente mexer. Então, minha força foi muito daí. Foi muito assim: caramba, eu não posso ficar tomando esse remédio a vida toda porque eu não vou ter uma qualidade de vida. Como que eu vou atender as pessoas? Como que eu vou engravidar? Como que eu vou tendo que me haver com esses sintomas que é para além da doença? É também pelos efeitos colaterais, né? Uhum. Então eu falei: não, vamos estudar, vamos procurar outro caminho. E aí foi quando, noites e noites e atrás de ir pesquisando, e na época, assim, como hoje ainda é, mas hoje tem uma abertura um pouco melhor, né? Acho que 7 anos depois, né? Sim. 8 anos depois, isso é bem mais, mas antigamente, assim, eu falo assim, na época de IA, hoje é tudo mais fácil. Lá atrás eu ficava ali nos artigos científicos, e artigos científicos que são muito enviesados, a gente sabe, né? Tem muitos estudos que são ali, né, por interesses. Então, infelizmente, naquela época eu não sabia disso, mas tudo que eu procurava condenava a vitamina D, o protocolo Coimbra, né? E aí eu cheguei em depoimentos. Foi a partir daí que eu encontrei vídeos. Por isso que é tão importante isso aqui, essa mídia de, né, de você falar, contar a sua experiência. E eu comecei a escutar relatos de pessoas que com esclerose múltipla, que tinham parado de andar e que tinham voltado com o protocolo Coimbra, que são altas doses de vitamina D. E que foi o que me tirou da alopatia. Então, mesmo tendo sido, assim, difícil, porque eu enfrentei ali opiniões de médicos, opiniões da família. Então, mas eu falei: não, é isso aqui que vai me, né, me dar um outro caminho. Porque a primeira coisa que dizem quando você chega, né, para algum médico que é mais convencional, que não estudou muito sobre esses altos níveis de vitamina D no sangue, é que seu rim vai paralisar, né? Você vai ter problemas com isso. Exato. E a gente vê que tem várias pessoas que estão fazendo tratamento. É o único tratamento? Não. Não. É, né? O único olhar? Não. Todo mundo vai poder fazer? Talvez não. Mas é um caminho, né? Exatamente. E essa questão do protocolo Coimbra, que falam muito, né, dessa questão do rim, tem um ponto muito, muito forte, que é isso, que as pessoas se assustam, ficam com medo, né, de fazer, mas na verdade, quando você se aprofunda e você entende o que é aquilo e você segue, é incrível, E a dieta é fundamental fundamental. para isso. Então, na verdade, para mim,
Foi muito fácil fazer o protocolo, né? Muitas pessoas acham difícil por causa da retirada do cálcio. Sim. Então, o leite, né? Derivados de leite. E olhe que, assim, eles não exigem nada em relação a glúten, e o glúten eu já havia retirado. Então, para mim, quando eu escutei minha intuição lá atrás, e que retirei o açúcar, o leite e o glúten, Paulinha, tomando o corticoide imunossupressor em doses altíssimas, eu retirei esses 3 produtos e comecei a ler os rótulos para entender o que era aquilo. Eu não enchei, eu não engordei, nada. Eu lembro. Foi assim, por isso que eu falo, a alimentação para mim, e aí é uma coisa que eu levo para todo mundo, porque, ai Ana, mas como assim? Da noite pro dia você retira, porque foi assim, da noite pro dia. Eu cheguei em casa com esses remédios todos na minha frente. Falei, eu vou começar assim que eu começar os remédios, que vão ser amanhã, vai ser amanhã. E aí eu escutei minha intuição. E assim, se você me perguntar, foi difícil? As primeiras, talvez, primeiro mês. Né? O primeiro mês ali é muito difícil. Abstinência total de açúcar, de picos de humor, assim, né? Esperava. Alterados. Mas eu tinha um propósito muito claro. Que eu acho que é isso que, né, que ajuda muito. Eu pensei assim, não, eu quero viver. Eu não quero perder os movimentos do meu corpo, eu não quero morrer, eu quero viver. Então, eu vou escutar a minha intuição. Porque não foi médico que falou, né? Uhum. Foi a minha intuição e aí eu peguei aquilo e foi isso. Juntamente a isso também veio essa questão da espiritualidade, Sim, né? sim. Que me deu, fale. Você já tinha uma conexão antes com a espiritualidade? Foi nesse momento pós, né? Pós-marcadores, pós-mudança na sua vida? Como que foi isso? Pois é, não. Foi na verdade assim, minha família é católica, eu sempre fui católica, mas quando eu falo de espiritualidade, é aquele ponto, né, Paulinha, não é religião, né? A gente tem assim, uma crença de confundir, assim, eu acho, espiritualidade com religião. A espiritualidade é mais ampla, né? Ela abarca tudo. É tanto que eu digo, caramba, eu respeito todas as religiões e eu acho que todas têm o seu papel, né? E a sua Uhum. função. Mas, para mim, o contato com a espiritualidade foi de uma profundidade, assim, diferente. Foi do parar, quando eu chego desse encontro com a morte, né? Eu falo, eu precisei parar e desacelerar. A primeira coisa que eu pensei foi, para eu retirar glúten, açúcar e leite, eu não posso ter a vida que eu tenho hoje. Né? O que eu vou fazer com a minha rotina? E aí eu pensei, caramba, eu preciso parar. Eu vou mudar a minha agenda de trabalho. Veja, Paulinha, isso no início dessa mudança alimentar. Eu acho que na primeira semana que eu retirei tudo, começaram a vir esses pensamentos. De tipo assim, peraí, para eu dar conta disso aqui, Vou precisar abrir mão de outras coisas. exatamente. Porque eu não posso me manter num lugar, quando eu quero mudar, eu não posso me manter no mesmo lugar, porque eu vou cair na mesma. É muito fácil, né? Nosso, para você expandir ou para ter essa que eu falo, acho que o meu foi um salto quântico mesmo. Com Porque certeza. E são nesses períodos, né? Porque a gente vai acumulando energia ali, vai acumulando, acumulando, aí exatamente. Então, para mim foi veio pela dor. porque é. E aí, o que é que eu comecei a sentir? Que com a limpeza alimentar, essa desintoxicação, eu comecei a ter clareza mental. E aí eu comecei a desacelerar e eu mudei toda a minha agenda de trabalho, porque eu falei, esse ritmo que eu tô. Paulinha, eu atendia de 8 da manhã às 18, 19 e às vezes até às 20. Sem, sem me cuidar. Porque não tinha qualidade, né? Aí não dá tempo, às vezes, de comer, né? Come qualquer coisa, é rápido, um fast food ou Tudo, algo mais pronto. tudo atropelado. E aí eu falei, não, vamos lá. Com essa
com essa limpeza do organismo, eu tive Terreno clareza do biológico. terreno biológico, eu tive clareza mental de me conectar ainda mais com minha intuição. Porque aí eu passei a, de fato, peraí, então vamos. Falo muito do terço, porque me ajudou muito, eu rezava o terço, né? No início desse processo, eu comecei a rezar o terço, que era na oração ali, que hoje eu entendo como uma meditação, Sim. né? Quando você está ali repetindo e se conectando com aquela fala e com muita clareza na consciência, né? Respirando. Sim, fazer pelo automático, né? Exatamente. Estando conectado ali com o que está fazendo. Com o que está fazendo. Então, ali é um momento de meditação, de aqui e agora. Então, o texto me levou também para esse caminho dessa reconexão com o espiritual, porque a partir do texto foi quando eu comecei a entender que Deus estava aqui dentro, Sim. né? Que eu não preciso buscar em uma imagem ou em ou um Deus fora de mim. Por isso que É dentro que tudo se revela. né? Exatamente. Porque ele está aqui, né? Eu entendo hoje a espiritualidade muito nesse sentido, Paulinha, assim, foi um reencontro com Deus, que eu entendo que está dentro de todos nós. Nós somos uma partícula do divino, né? E que a gente está aqui para evoluir, para agregar, para poder mostrar caminhos, para ser luz, né? Quando a gente pensa assim, é a semelhança de Deus, né? É a imagem e semelhança de Deus. Caramba, nós somos. Sim. Né? A gente só não consegue, muitas vezes, ter essa clareza e né, se conectar com esse poder que nós temos. Sim. Por isso que eu acredito em cura de algo que falam que é incurável. Né? E aí, muitas vezes é nessa dor, às vezes, num momento de fragilidade, que a gente vai encontrando o propósito, né? E aí você conseguiu transformar algo que é difícil, que é doloroso, que teve que mudar a sua rotina. Primeiro, eu acho que você deve ter encontrado muitos pontos positivos. A clareza mental foi um deles, né? Isso. Mas hoje você consegue também ser luz e ser ponte na vida de outras pessoas. Me conta um pouquinho sobre a Ayurveda, como que entrou nessa jornada e como que você consegue também auxiliar outras mulheres, outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema. Sim. Então, a Ayurveda foi lindo também o encontro, né? Que eu vejo tudo muito conectado, né? Assim, o encontro com as pessoas, por isso que eu chamo de anjos, né? Se você foi um anjo na minha vida, eu escrevo isso no livro, né? Doutor André, tem vários anjos que são enviados, e o Ayurveda veio muito num momento em que eu pensava assim, um pouco antes ali da pandemia, quando eu voltei para BH para começar o protocolo Coimbra, que aí eu pensava assim, eu não tô vendo muito sentido no meu trabalho. Sabe? Eu acho que eu tinha expandido tanto que eu ficava assim, eu quero ajudar mais, eu quero acessar mais, eu quero... Tem mais coisa aí, né? Não é só isso. Não é só isso, é. Então eu pensei na época em fazer medicina. Aí, que até hoje meu marido fala, minha moça, só falta o diploma de medicina, porque você estuda tanto, você vai investiga. Eu falo, mas não sei se é bem por aí, mas eu pensei em fazer medicina mas estava ali as voltas com aquilo. Eu falei, não sei ainda se é isso. E eu ainda estava ali no meio dessa questão de tirar os alopáticos e entrar com o protocolo Coimbra. Então ainda estava um terreno muito delicado, sabe? E aí me veio uma live de uma médica falando sobre o Ayurveda, né? E tudo que eu buscava, Paulinha, desde essa mudança da alimentação, por isso que foi tão marcante para mim isso, eram coisas naturais. Era de fato assim, hoje estar com a pele maquiada, com produtos, isso aqui é raro. Sim. Porque assim, eu uso tudo sem parabeno, sem, né? Foi uma busca ao longo desse processo, né? E que o Ayurveda entrou assim divinamente, né? Porque eu digo que em muitas aulas que eu assisti do curso,
eu olhava para a teoria ali, os professores explicando, eu falava, caramba, eu acho que tenho a impressão que eu já conheço isso. Eu já vi isso em algum lugar. Eu falei, eu fui bruxa em outras vidas, eu fui, né, curandeira. Exato. Porque o Ayurveda é Então, uma medicina muito antiga, né? exatamente, tem mais de 5.000 anos, né? A Ayurveda significa a ciência da vida. Então, ela é muito completa, assim. Para você ter uma ideia, Paulinha, a gente estuda 6 níveis de adoecimento. A medicina, quando a gente vê, são 2. Porque eu chego com marcadores de doença autoimune e eles não sabem o que fazer. E o Ayurveda, eles me deram a resposta. Desde a desintoxicação do corpo, de cada órgão, as massagens, os óleos essenciais, os chás, as plantas medicinais, né? Oleação. Oleação interna e externa, porque tem os enemas, né, que são maravilhosos. Uhum. Então, assim, é uma medicina muito completa, que me veio numa época, assim, que eu tava naquela coisa, caramba, é isso, né? E quando eu penso hoje em fazer um curso de medicina, eu penso, eu não vou encarar uma academia para um curso de medicina assim. Se isso mudar um dia, talvez eu encare. Mas a medicina, eu já fiz uma medicina, que é essa medicina sagrada, linda, Isso. que ensina sobre mantras, sobre espiritualidade, sobre Respiração. respiração, yoga, desacelerar, né? Uhum. Aulas que as pessoas estão ali realmente oferecendo um alimento De da verdade, natureza. vivo, né? É. E você usou a Ayurveda em você? Que mudanças foram essas? O que é que você percebeu antes da Ayurveda, pós da Ayurveda, no seu processo? Na verdade, eu uso, né? Até hoje, porque não tem como a gente se desligar. Então, assim, Depois que veio, não tem mais como desver, né? exatamente. Na verdade, eu fiz aquele Panchakarma, né? Que foi o fechamento do curso. A gente passa 15 dias ali num ashram, né? Em Uberlândia. Nesse caso, a minha escola era de Uberlândia, que tem vínculo com a Índia. E eu passei 15 dias, fiz esse Panchakarma, que é uma... Panchakarma significa 5 ações, que é você fazer toda essa limpeza, esse detox, essa desintoxicação do organismo. E aí, desde vômito terapêutico, diarreia terapêutica, né? Tudo ali muito individualizado, né? Bem Obedecendo assistido. o biotipo, né? De cada um, ou questões de doença. Eu já tinha ali, né? O diagnóstico, então passei 15 dias. E é incrível, porque você sai extremamente hidratado, você sai com clareza mental, você sai, parece assim. E vários dias em meditação, né? Tem todo um contexto que é o que eu falo hoje, assim, gente, se a gente souber fazer isso no dia a dia e hoje aprendi, você vive muito melhor, mesmo com diagnóstico que seja, que, né? Qualquer diagnóstico. Porque você precisa desacelerar, você precisa voltar-se para dentro, né? E a coisa do Ayurveda veio muito nesse sentido, assim, eu hoje, se eu tô um pouco cansada, eu falo, não, peraí, eu vou fazer uma automassagem. Vou pegar aqui um óleo, botar uma velinha, botar um óleo essencial, vamos lá. Então, o que eu levo nos meus atendimentos hoje, e aí eu agrego muito, por um bom tempo, assim, eu separei o que é a psicanálise, claro, ali, né? Dos pacientes da saúde integrativa, que é que eu levo muito o Ayurveda. E aí o Ayurveda, nesse sentido, vem com Dinacharya, que é rotina diária. Sim. Tudo que se faz no Dinacharya, desde o acordar até o dormir. Uhum. Então, raspar a língua, tomar água morna, né? E ali, quais são as ervas que você usa durante o dia para tal coisa, para outra coisa. Então, eu entro com essa rotina, auxiliando nesse sentido, né? Mas hoje, o que é que eu vejo? Que os próprios pacientes da psicoterapia me buscam assim, Ana, vamos lá, vem aqui, me ajuda. Não tem como separar, Não tem né? mais como, né? É. Não tem, não tem. Então, é muito nesse sentido. Então, melhorou clareza mental depois que você foi no ashram, né? Depois que fechou. Uhum. Melhorou clareza mental. Você consegue perceber
Por exemplo, mais disposição, mais energia, mais Total, com essa mudança de alimentação? total. Porque é isso que eu sempre falo, assim, são recursos que a gente vai agregando e que a gente vai, assim, se percebendo. E não adianta, Paulinha, não tem volta. Por exemplo, mesmo que eu tenho alguns pacientes que falam, me atenda tal horário. Eu não atendo nesse horário. Eu não atendo nesse horário, porque esse horário é meu. Eu abro mão, sabe? Eu abro mão por mim, para eu poder estar bem pro outro, Paulina. Que antes eu não estava bem pro outro. E a gente tem dificuldade em ver isso, sabe? Sim. E eu consigo fazer isso, assim. Eu consigo colocar limites no externo, mesmo muitas vezes sentindo assim, não, peraí, eu deveria ir um pouquinho mais. Não, não vou. Porque justamente é isso. Quando a gente vai muito, a gente vai perdendo esse limite. Por isso que eu digo, eu não abro pro glúten. Tem 8 anos. Eu abro, às vezes, pro queijo, por exemplo. Quando eu chego aqui em Natal, eu como um... Mas é tipo assim, porque eu já sinto, Paulinha. Não dá, entendeu? Não é algo que eu, tipo, nossa, ai, tenho vontade. Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de comer brigadeiro, eu não tenho vontade de comer beijinho. Nada dessas coisas. Porque já é muito, muito parte de mim, isso hoje, né? Então já foi sofrido. Não vou falar que não foi, né? Já foi sofrido. Hoje, 8 anos depois, então eu não abro, mesmo. Que é tanto que o meu médico do protocolo Coimbra fala assim, Ana, você é um dos casos mais difíceis no sentido da doença, porque é doença mista do tecido conjuntivo, tem sintomas de 4 ou 5 outras, mas você é a paciente mais fácil que eu tenho, porque tem mais resultado, porque você se implica no processo, porque você faz a coisa como deve ser feita, né? E tem algo de mentalidade por trás, né? Muito, Paulinha, muito. E é isso que eu falo, assim, a gente precisa primeiro mudar. Eu falo muito assim, Joe Dispenza que fala, né? Que, que a linguagem do cérebro é o pensamento e a linguagem do coração é o sentimento. Então, quando a gente entende isso e pensa assim, se eu não mudar o meu pensamento, eu não vou ter como sentir diferente. Então, eu lembro muito assim, de momentos que eu tava com dor, com, com fraqueza ali no início, com efeitos colaterais de um remédio, que eu... E isso também foi uma coisa que foi muito da intuição. Foi muita espiritualidade que veio me dar esses presentes, assim, que eu agradeço muito, porque eu não tinha consciência disso. Eu li isso em física quântica depois de muito tempo, né? Em neuro... Sabe? Que eu... Caramba, que coisa louca, eu já faço isso. Só veio para confirmar a leitura, Exatamente, né? e o que é que eu fazia, assim? Eu sentia que eu tava daquele jeito, e ao invés de reclamar, eu ia para um banho morno, e começava a pensar que todas aquelas gotas de água que estavam caindo no meu corpo iam me curar, vinham, assim, a curar todas as minhas células. E então eu comecei a perceber que o fato de mudar o meu pensamento e trazer gratidão para um momento de dor mudava o meu sentir. Uhum. E aí isso começou a fazer diferença. Porque aí quando eu comecei a perceber isso, eu falei, caramba, é sobre isso. Eu preciso mudar o meu pensamento. Me emociono, Sim. porque eu lembro que você comentou dessa história, você estava indo, acho que para o hospital nesse dia, né? E eu lembro, eu acho que é Bruce Lipton, Bruce Lipton. que fala disso, e Joe Dispenza também, Aham. desse poder da gente, que o pensamento pode mudar a nossa biologia, a gente tem uma inteligência, se existe uma inteligência cósmica, uma inteligência universal, nós temos essa inteligência dentro que muda a nossa biologia. Exato. E por que não mandar esses comandos? Isso. E você fez isso de forma bem intuitiva, né? Muito intuitiva. E é isso que eu passo muitas vezes. Eu falo para muitos pacientes, no momento, por exemplo, de crise de ansiedade, né? Que as pessoas tendem a entrar naquele pensamento e naquela dor, sendo que, Paulinha, tudo que a gente pensa, o nosso pensamento é burro. Eu falo assim, porque a gente cria a nossa realidade. Então, mesmo eu com dor, que eu
As primeiras vezes que eu fiz isso, eu falei, gente, isso funciona pra caramba. Eu saía bem, sabe? Ah, é 100%? Não. Eu ainda tava sentindo ali alguma coisa, alguma dor, algum incômodo, mas eu posso quantificar. Era tipo assim, 80% menos do que o que eu entrei ali. Então, isso vai virando chavinhas, vai expandindo ali, né? Então, ao invés de você estar sentindo algo, ou estar com raiva, reclamar, caramba, para, respira, tenta se conectar com algo diferente, né? Com algo mais ameno. Por isso que eu falo essa coisa de noticiário. Eu deixei de ver jornais. Meus pacientes sabem que eu falo, não soube disso aí, me conta. Eu sei dos meus pacientes que me contam sobre notícias ruins, sabe? Que eu não vejo. Eu não vejo. Eu sou dessas também. O que é que tá acontecendo na política? Não tenho nem ideia. Vixe, estou... E isso que você trouxe conversa muito com a autorresponsabilidade. Porque a partir do momento... Imagina só, você ter um diagnóstico e se colocar naquela caixa. A gente conversou isso com o Dr. Alisson, né, oncologista. Ele disse como é perigoso esse se colocar ali e não ir além disso, né? E então essa autorresponsabilidade, eu imagino que ela tem muita relação com esse poder do pensamento. Ok, Uhum. eu tô assim agora, mas como é que eu posso mudar? Como é que eu posso melhorar? E se a gente sabe que o nosso pensamento pode mudar nossa biologia, nossa frequência, se eu posso ficar melhor, por que não começar isso de dentro? Exatamente. É. E aí, quando eu falo disso, assim, Paulinha, eu penso sempre assim, é muito difícil fazer isso quando a gente está para fora só. Eu pego pessoas em níveis, assim, de estresse, que eu falo, senta e vamos respirar. Porque ou a pessoa faz isso ou ela não enxerga nada. Não tem como. E a gente tá vivendo uma época realmente muito adoecedora, porque a gente tem celulares, tudo ali ao nosso alcance, muito rápido. Então isso vai levando o nosso pensamento a essa rapidez, A a comparação. comparações, né? Então, ao que é perfeito, ali uma busca por uma perfeição, que eu gosto muito de falar, eu esses dias fiz um post sobre isso, assim, 80% das mulheres que têm doenças autoimunes são mulheres super inteligentes, super responsáveis, mas que se cobram muito por lugares de perfeição, por lugares de cuidado, né? E de fato, todas se reconhecem nesse lugar. Eu me reconhecia nesse lugar, né? Tipo assim, não, eu pego tudo e faço bem feito tudo. Tipo assim, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu resolvo, isso aqui. E vou pegando a coisa dos outros, vou tomando na frente e tal. Ia. É isso. E essa régua, então, ela vai aumentando, as mulheres vão se cobrando, vão assumindo lugares que às vezes é difícil, né, de você manter ali aquela constância da alta Exato. produtividade, né, por muito tempo e o corpo ele vai começar a dar sinais. Exatamente. E eu falo que são sinais que eles precisam ser escutados, mesmo. Porque, para mim, assim, foi a doença autoimune, eu falo no meu livro, foi um chamado. Né? Eu vejo a doença hoje como um caminho de cura. Sim. Né? Um caminho de cura. Porque se não fosse isso, era a morte Sim. mesmo. E ok, porque hoje, eu conto isso também no meu livro, se o que me fez mover na vida foi o medo da morte, hoje o que me faz mover é assim, eu preciso continuar viva para levar isso para mais pessoas. Para, sabe, com um propósito muito forte de peraí, não, vamos Espalhar essa calma. mensagem. Exato. Que é, de fato, assim, porque o medo da morte eu não tenho mais. Porque eu sei que existem outras realidades, outras Dimensões. dimensões. Exatamente. No consultório eu pego muitas pessoas com burnout. Esse final de ano eu peguei uma
que ela vinha com muitas questões digestivas. Ela começou com questões digestivas. Mas aí eu disse, poxa, não tá bem, não tá bem. E aí foi pra psicoterapia. Como ela não estava bem de jeito nenhum, já chegou, Sim. enfim, teve que tomar medicação alopática mesmo e tal. Sim. E mesmo assim, ela não melhorava. Caramba. E aí foi na conexão com a espiritualidade. Eu sei porque eu encontrei com ela semana passada. Ela disse, Paula, quando eu tive essa experiência nesse determinado lugar, eu já saí outra de lá, né? E aí, então ela vem investindo nisso e se olhando. Eu acho que é isso, né? As pessoas quando estão muito imersas no trabalho, no fazer, no produzir, e até vergonhoso, muitas pessoas, não, vamos trabalhar enquanto os outros dormem, né? É vergonhoso no tempo de hoje dizer que você tirou um tempo para você, que, né, tá no ócio. E esse não produzir também traz muita criatividade, mais produtividade, em menos tempo, talvez. Você, né, se escuta. Sim. E aí ela vem disso, e ela é uma pessoa que trabalha muito com criatividade. Então, ela vem melhorando, mas ela precisou chegar ao fundo do poço, na verdade, sem energia, esgotada, para poder paralisar. Eu disse, se você não parar agora, quem vai lhe parar? Você vai parar de qualquer jeito, né? A doença vai lhe parar. Exato. E como é melhor a gente começar a escutar esses sinais e ter conhecimento e ver esses vídeos e escutar pessoas para poder se voltar para dentro, né? Exatamente. Porque é bem isso, assim, se você não para enquanto o seu corpo tá ali avisando, dando sinais, eu digo que isso aqui que a gente tem, esse corpo físico, ele é fundamental no nosso processo, porque é ele quem vai nos dizendo, sabe, cara, você tá certa. Não, peraí, você não tá legal. Se você dorme, sei lá, pouco, não acumula isso, né? Procura ver, o sono é tão importante nesse processo todo, né? Então, assim, são pequenas coisas que muitas vezes a gente... E essa máquina aqui, ela tá aqui para isso, para dar suporte à nossa alma, nosso espírito, para que a gente, né, caminhe, evolua aqui, né, da melhor forma. E a gente precisa disso aqui, bem, né? E completar nossa missão. Exatamente. E principalmente isso, assim, quem trabalha com saúde mental, quem trabalha com criatividade, quem trabalha... Eu costumo dizer que, eu acho que em todos os sentidos mesmo, você precisa, né, tá bem... Ter clareza, um ter cérebro que clareza. responda. Exatamente, Quando você fala em Joe Dispenza, eu me lembrei agora da coerência, né? Cérebro, né? Coração, Exato. coerência cardíaca. Exatamente. Que é bem isso. É bem essa conexão, né? Do pensar com o agir, com o sentir, né? E que não adianta se a gente não tiver ação também. Exato. Né? Lá atrás, eu vejo que eu precisei agir daquela forma. Eu lembro que eu escutava muito assim, mas você foi muito radical. Ai, Ana, mas só um pouquinho desse salgado? Nossa, Ana, você não... Como assim? Quem foi que falou que você não podia? E aí eu sustentava aquilo. Eu tô falando que eu não posso. É uma escolha minha estar melhor com isso. E hoje eu vejo assim, que as pessoas olham, caramba, foi realmente bom pra ela, né? Mas eu precisei enfrentar. Reuniões familiares, todo mundo ali, né? Ai, vamos, coma, não sei o que, isso aqui e tal. Minha família sempre me respeitou muito, mas encontros com amigos, com família extensa é mais complexo. Sim. Porque, né, você precisa sustentar. E aí entra esse ponto da autorresponsabilidade, né? De você dizer, cara, tá, e aí eu vou comer isso hoje e amanhã, como é que eu estou? Né? Porque é isso, por exemplo, quando eu abro para um queijo aqui, que é só aqui mesmo, que é queijo de manteiga, por exemplo, que eu amo. Mas é um pedacinho ali. No outro dia, Paulinho, eu sinto. Assim, quais são os seus maiores sintomas? Eu sinto mais inchaço nas mãos, porque ainda tem o fenômeno de Renault, né? Mesmo eu tendo evoluído muito nesse sentido, mas existem ali alguns, né? A doença é uma doença grave e que ela é totalmente equilibrada, assim, eu não tenho
quase nenhum sintoma dela, assim, nada. Eu durmo bem, eu tenho uma rotina boa, eu faço atividade bem. A questão do muscular é que eu sinto, assim, que eu tenho perda de massa magra muito fácil, né? Mas que também é uma coisa que meu pai tem. Meu pai vai fazer 80 anos e é uma pessoa super saudável, Uhum. mas ele tem essa dificuldade de ganhar massa, né? Então, o que eu percebo hoje, que eu sinto em relação, não é em relação à doença em si, sabe? Eu não tenho. Eu tenho, assim. Aí, por exemplo, se eu sinto que eu não durmo bem uns 2 dias, o que eu não deixo acontecer? Porque só se eu tiver, por exemplo, às vezes eu tô de férias aqui, aí eu quero encontrar com as amigas e tal. Mas todas já sabem, a Ana Carla dorme com as galinhas. Todas já sabem, me respeitam, porque, né, todo esse tempo, então, eu durmo cedo, né, acordo cedo. Pois é, isso que eu queria saber. Rotina, o que é que você faz que lhe coloca nesse lugar de alta performance, inclusive, de remissão da doença? O que é que você faz no dia a dia, por exemplo, as rotinas do Ayurveda, suplemento, enfim, o que é que você não deixa faltar, o sono, o que é que você não deixa faltar, que as pessoas podem, Sim. né, até se inspirar. Aham. Desde eu acordar até eu dormir, né? Eu tenho uma rotina bem assim. E, às vezes, as pessoas dizem, mas é muito rígido. Não é. Não é porque é assim, Paulinha, quando a gente se adapta com alguma coisa e a gente nomeia aquilo de rígido, é porque você tem alguma dificuldade em fazer aquilo, né? Não é quando os outros chegam que falam, é porque vai aos poucos, não precisa fazer a coisa inteira. Eu também fui aos poucos, né? Sim, às vezes é diferente da É realidade diferente da dela. realidade, exatamente. Então é o que eu falo. Então, assim, desde eu acordar, tem a questão de eu acordar cedo, eu faço uma meditação, 10 minutinhos ali, depois faço oração. Normalmente, quando eu estava em BH ou em Natal, era mais fácil. Eu acordo bem cedo, eu ia, olhava para o sol, expunha um pouco o olhar ali para o sol, né, para dar uma regulada. Lá em São Paulo, raramente o sol Aparece. aparece. Então eu fico mais uns dias que aparece, meu marido já sabe, vixe, o humor dela hoje vai estar ótimo, porque, né? Olhou pro sol. Então, aí essa manhã, por exemplo, as manhãs eu costumo não atender, porque aí eu fechei minha agenda, né, há muitos anos já, pela manhã, porque eu sinto que eu preciso dessa manhã mais desacelerada, em que eu possa, tipo, ficar tranquila ali. Aí eu tomo meu café, o tempo ali. Aí eu vou fazer um treino. Às vezes, quando eu tô num período, né, do ciclo, eu faço um yoga, né? Tenho toda ali uma, uma questão com isso. E aí, pronto, o meu almoço normalmente eu quem faço, eu tenho aquele tempo ali também. Então é mais tranquilo. E à tarde eu atendo e também paro entre 6 e 6:30. Aí, às vezes, tem algumas aulas que eu consigo assistir assim à noite, ou supervisão de caso, ou discussão de caso clínico, alguma coisa assim, que eu incluo ali naquela primeira hora ali do tipo 7, 8, porque eu durmo às 9. Então, mesmo que tenha uma aula mais longa, eu às vezes saio, porque eu digo, não, não vai rolar. Eu sou Tem que dessas valer muito a também. pena. Então, programas à noite, assim. E o que é bom é que meu marido também tem essa, né? A gente tem uma conexão muito forte desde o período do adoecimento, que ele veio junto. Então, e antes ele já dormia mais cedo que eu também. Eu que dormia, tipo, meia-noite, lá atrás, 1 hora da manhã. E ele Ah, já tava dormindo também. Então, você fazia uso de café? oi? Você fazia uso de café? Se eu Cafeína? Sim. fazia lá Uhum. atrás, fazia. E a E hoje, assim, faço, mas eu tenho os horários, né? Assim, só pela manhã, tarde, noite, não. E pra gente fechar, Ana Carla, o que é que você poderia dar de recado? O que é que você poderia falar para essas mulheres que ou não estão com diagnóstico, mas estão, né, com alguns sintomas desses que você falou, ou que já têm mesmo, que já são diagnosticadas, ou têm marcadores, enfim. O que é que você Uhum. pode trazer aí para elas? Eu acho que o primeiro ponto é aquele de desacelerar, né? Procurar se escutar. Mesmo que você não consiga fazer um processo de psicoterapia
ou, né, dessa coisa mais de autoconhecimento, mas como você trouxe um caso, se conectar um pouco com você mesma, né? Eu costumo dizer assim, para e respira. Tira alguns momentos do dia. Durante uma semana, coloca essa regra para você. Vou tirar 15 minutos para parar confortavelmente aqui numa cadeira de trabalho e respirar. Vou fechar os olhos e vou prestar atenção na respiração. Faça isso 15 minutos. Você vai começar a se conectar com você. Com como está seu corpo, quais são as sensações. No início é difícil, sua cabeça vai a mil. Muitos pensamentos, coisas vêm. Mas é normal, né? Faz parte do movimento que você está na vida. Sim. Né? Quando você vai desacelerando, isso vai, consequentemente. Então, o primeiro passo é esse. E procurar ajuda. Né? Procurar ajuda. Um nutricionista, um psicólogo, um profissional que esteja nesse caminho. Escuta, vê vídeos, vai se conectar com a espiritualidade. Né? Conversa, né? Conversa, exatamente. Então, sem desespero. Acho que é isso. E onde é que a gente encontra seu livro? Dentro que tudo se revela. Eu amei. É um livro super fácil. Acho que eu li numa manhã. Ele é Eu muito fluido. consegui, Todo mundo muito fala. fluido. É muito bom, muito gostoso a leitura. A gente Sim. encontra no Amazon. No Amazon, ele tá também no meu Instagram, que tem lá o link do site direto para Ana Carla Nese. Vamos colocar aqui o link. É. Perfeito, então. Muito obrigada, isso, Ana. Foi maravilhoso. Foi ótimo. E depois a gente vai combinar de fazer outro. Sim. Obrigada. Gratidão.